O que é realmente o perdão? A gente tem uma interpretação de perdão ainda numa ideia de perdão de relacionamentos, muitas vezes, né? A gente tem a ideia de perdão como se a gente estivesse aqui se relacionando uns com os outros e aí tem uma situação específica em que alguém fez alguma coisa e eu vou perdoar aquela coisa que eu tô vendo, ou eu vou perdoar a sensação do meu corpo, né? Eu vou olhar para as sensações aqui e vou dizer, vou perdoar essa raiva, vou perdoar essa sensação de injustiça, eu vou perdoar essa situação aqui, né? Eu vou perdoar alguma coisa aqui na forma. Então, nesse lugar, o perdão, ele ainda é um perdão para atacar, né? Ele ainda é um perdão que dá realidade para a ilusão, para fazer alguma coisa com isso, e aí parece que tem uma coisa que aconteceu, e aí essa coisa que aconteceu, ela tem que ser vista agora verdadeiramente. E esse perdão que a gente muitas vezes interpreta aqui através da metafísica de Um Curso em Milagres, ainda é um praticar o perdão. A gente está praticando porque está olhando para essas coisas, né? Porque muitas coisas a gente tem que realmente testar na experiência e ver, se colocar diante das situações ali, ver a forma como eu estou percebendo aquilo, o que que eu penso que é o perdão. Porque aqui na experiência eu sempre vi assim, né? Esse questionamento, mas o que que é o perdão aqui, ó? Ó, só esse questionamento diante das cenas já faz com que eu venha com um senso de fazer. Ó, parece que o perdão é um senso de fazer alguma coisa. E o perdão é não fazer. É uma experiência do não fazer nada por reconhecer que a realidade já é perfeita, a realidade já é intacta e imutável, né? O ser que eu sou com todos já é imutável, já não tem nada para ser feito, isso já é assim. Por isso que a metafísica traz uma aceitação e não um fazer, não uma coisa que alguém vai lá e eu vou perdoar essa situação. O observador da consciência, ele tá só usando o que a consciência fez para dizer que ela está separada de Deus, usando as imagens aqui, entre cada imagem, né? Essa ideia de ter dois, para lembrar ela ali, ó. Não, não é isso. Isso aqui só não tá existindo. Isso aqui tudo não é a existência. Mas não essa sensação nesse corpo não é a existência, ou só esse corpo não é a existência, ou aquele corpo lá não é a existência. Então parece que quando tem a experiência do perdão, a gente pode imaginar que é esse perdão aqui de coisas específicas. Olha, veja se na tua experiência não tem muitas vezes uma sensação de uma coisa específica que tem que ser perdoada, né? Um conflito com a minha mãe, um trauma que eu tive lá na infância, que aconteceu não sei o que, não sei o que. Parece que o perdão tá naquilo ali, ó. Só que o perdão tá na lembrança, quando a consciência se disponibiliza para ir além de tudo isso, ó. Toda a ideia de espaço-tempo num geral, né? Quando o perdão, há o perdão de tudo, há o perdão de toda a ideia de que existiu um Jesus, que existiu, sei lá, dinossauros, né? Existiu planetas, existiu coisas. A experiência precisa ser essa abstração total, no momento em que a consciência está descansando. Por isso que o perdão, aqui, Jesus ele traz como isso, né? Coisas que a gente tem que praticar de forma específica, porque a consciência ainda não está totalmente disponível a ficar ciente disso a todo instante. Porque o perdão completo é isso, né? Jesus, ele demonstrou a experiência de aplicar o perdão completo e se tornar a própria expiação, que é a própria certeza ali de que o erro é impossível, a separação foi impossível. Então, ele conduz agora, né, todas as consciências aqui através desse livro de exercícios para essa mesma experiência. Então, por isso que parece que a gente aplica, né, aplica aqui, aplica ali, tô nessa situação, mas a condução é para que seja algo constante, né? E aí tem uma parte em que ele fala desse perdão que ele é desconhecido no céu, né? O perdão não é necessário no céu. Ele diz assim, ó, o perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. Por quê? Porque aqui a gente está perdoando a percepção de ter duas coisas. E no céu não tem duas coisas, é uma coisa só, um único, não é estado, mas é uma única coisa que existe. Então vai ter perdão do quê? Se não tem nada
aparentemente ali tendo a percepção de ter duas coisas. Então, qual é a necessidade de perdão? Só há necessidade de perdão porque a consciência, ela é esse mecanismo de percepção. Ela fez uma percepção equivocada dela mesma, então ela está se relacionando com ela mesma num pensamento de estar separada, e aí agora ela só representa a vida agora, para parecer que é vida, ela precisa de fazer isso em duas coisas, em dois aqui, ó. Então, ao perdão nesse sentido de unificação, ó. De retirar a ideia de ter duas coisas para ir para a experiência de um único ser. E aí, continua assim, ó. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. Então, eu queria falar sobre esse esquecimento, né? Esse esquecimento, ele não ele esquece, né? A consciência só esquece. Eu comentei isso no vídeo passado. Ela esquece porque ela tira o foco da existência, do conhecido, do céu, e coloca o foco no pensamento de separação. Então, esse esquecimento faz com que haja a necessidade do perdão agora. Ó, oferecer o perdão é a única forma de receber. Então, olhar para tudo lá fora, olhar para o que é representado como irmãos aqui, que é qualquer coisa que eu olhe como algo a mais do que eu, isso já é o irmão. Então, a isso eu preciso dar o perdão no sentido de trazer as ideias, de ver os significados que tem ali, ver o valor que a consciência está colocando de existência ali e simplesmente reconhecer que aquilo não tem valor, aquilo não tem significado, aquilo não é a existência, aquilo não é o existir. E aí tem onde ele traz essa experiência do perdão na lição de hoje. A lição de hoje é a lição 247, onde ele diz: sem perdão ainda serei cego. Então, por que eu serei cego? Porque parece muito que a nossa vista aqui a gente está vendo as coisas, mas o tempo todo a gente não está vendo nada. O tempo todo é uma interpretação a partir de um pensamento. O primeiro pensamento que está sendo repetido incessantemente na consciência é o pensamento de separação. Só tem isso, ó, um pensamento de separação. Esse pensamento de separação faz uma consciência de ser separado, então se interpreta, ele se define como algo a parte de Deus. Nesse instante, ela faz todas as outras formas, todas as outras ideias do mesmo pensamento que derivam disso, ainda é separação, só que ela gera crenças a partir dessa interpretação. Então, quando as crenças fazem as imagens, o que a imagem faz? Né? Ela também permanece interpretando a partir desse único pensamento. Então, a gente não está realmente vendo nada, a gente está interpretando um pensamento de separação. E aí, o tempo todo a gente não vê tudo separado, não é a mesma, sempre a mesma coisa, ó, ideias de coisas separadas, tudo, se tu for pensar, é separação. São fragmentos de coisas, né? Pensamentos diferentes, sensações diferentes, imagens diferentes. Tudo aqui representa uma única coisa, um pensamento de separação. Então, quando a gente pensa que eu estou pensando, eu não estou pensando. Os pensamentos, eles são crenças, vozes de crenças, interpretações de crenças. Então, eu não estou realmente vendo nada quando eu estou já me percebendo uma parte separada, né? Quando eu estou me sentindo um indivíduo, a única coisa que eu estou fazendo é percebendo, interpretando o existir através dessas crenças, olhando para fora e dizendo: isso é aquilo, isso eu gosto, isso eu não gosto, essa pessoa serve, essa pessoa não serve, essa me afeta, essa não me afeta, essa me traz coisas, sentimentos bons, essa me traz sentimentos ruins. Por quê? Porque ela foi colocando os significados. Agora, como ela mantém esse único significado, ó, um pensamento de separação, ela se deu um significado. Para esse significado ser mantido, para isso continuar, ela precisa continuar dando significados, ó, mais significados, para que ela pareça ser a vida, porque senão
simplesmente acabaria, ó, isso não tem significado. Só que ela fica insistindo, ó, fica insistindo. Então, o perdão, ele é essa experiência de não há percepção, né? Não há duas coisas separadas. E aí, obviamente, a gente precisa olhar para o nosso sistema de pensamento, né? Como que eu tô me vendo existir? Porque como eu tô me vendo existir, como eu tô percebendo a minha existência aqui, é a partir disso que eu vou olhar para tudo lá fora e vou ou interpretar a partir dessas crenças, aí eu vou dizer o que me ataca e o que me favorece, ou eu vou lembrar que, ó, se eu tô lembrando que eu sou como Deus, o que eu vejo reflete o que eu penso. Então, assim a consciência, ela para de interpretar a existência a partir desse pensamento e descansa em Deus. E aí ele traz esse texto, ele diz assim, ó: o pecado é o símbolo do ataque. Contempla-o em qualquer lugar e eu sofrerei. Pois o perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. Que eu aceite o que a sua visão me mostra como a simples verdade e estarei completamente curado. Irmão, vem e deixa-me olhar para ti. A tua beleza reflete a minha. A tua impecabilidade é a minha. Tu estás perdoado e eu também junto contigo. É assim que quero olhar para todos hoje. Os meus irmãos são teus filhos. A tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser. Hoje eu honro a ti através deles e assim espero neste dia reconhecer o meu ser. Então, é assim que quero olhar para todos hoje. Qual é a experiência, né, do perdão completo? É olhar para tudo e para todos hoje nesse lugar de certeza de que a existência não pode se unir, não pode entrar dentro das imagens. E se isso é visto, então o que está no meio disso precisa ser reconhecido como irreal, né? Se eu me coloco diante de pessoas, e aí, sei lá, tem uma ideia de inferioridade, né? Tem ali, eu tenho certeza de que eu me coloco aqui, vem uma sensação no corpo, e aí, tô me vendo inferior aqui. Eu preciso ver que a consciência, ela já não é o corpo. Então, a consciência, ela não tá realmente se sentindo inferior, ou se sentindo isso ou aquilo. Ela tá confirmando um senso de existir em duas coisas através disso que eu fico repetindo aqui. Porque para ter uma certeza na inferioridade, eu já tenho repetições que eu fico colocando aqui. Já tem vozes ali de crenças que eu fico enfatizando, e aí automaticamente é isso que eu vejo lá fora. A expressão da outra pessoa, o que parece que ela muitas vezes tem a impressão de que está fazendo contra mim, ela não está fazendo contra mim. Ela simplesmente está expressando crenças e se eu me coloco aqui já como um indivíduo e aí me localizo dentro dessas crenças, eu vou me sentir afetada, eu vou me sentir atacada. Então, naquele momento é só a consciência usando essas duas partes para dizer que ela existe, né? Há pouco tempo ali, né? Eu tava saindo com a Sol, levar lá na escola, e aí ela falou: tu não fez não sei o que, sua doida. Ela falou alguma coisa assim. Nesse momento, ó, ela tá expressando uma coisa, ela tá falando do jeito dela, sei lá, ela ouviu, enfim. Só que se eu coloco ali, ó, a existência nas crenças, a crença pode fazer uma interpretação ali, nossa, não tá me, sabe, tá me desvalorizando, tá me inferiorizando, tá não sei o que. Então, ali automaticamente eu jogo para fora o sistema de pensamento que sou eu que estou decidindo me ver aqui, ó. Como que eu tô me vendo? Se eu sentir qualquer coisa, ali tem já o indício de que eu tô me vendo separada, eu tô me vendo a partir de imagens, tô vendo como se isso aqui fosse a existência. Então, nesse momento, a consciência retira a existência disso, sabendo que não é isso que está acontecendo aqui. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Deus não poderia sentir coisas assim. Deus não veria ataque, não veria duas coisas.
Então eu sou Deus diante das interpretações das crenças, né? Eu sou Deus diante dos pensamentos. E assim é que pode haver esse desligamento, né? Esse afastamento com as crenças, com o corpo, né? Porque a gente tem que manter as duas coisas na mesma ideia de ilusão. Pensamento e corpo é a mesma coisa. Então, se eu me vejo dentro dos pensamentos, automaticamente eu digo que eu sou esse corpo aqui. Então, essa é a experiência. Quando vier, não é perdoar aquilo ali, nessa ideia, né? De olhar esse exemplo que eu dei. Não é perdoar aquilo ali, mas é perdoar toda a ideia de que há um mundo para haver duas pessoas, existe um universo que contém planetas e que tem duas pessoas agora se relacionando. Não tem isso, tem Deus aqui. Então, esse é o convite, né? O que a gente precisa se colocar disponível cada vez mais para que isso seja constante, para que isso seja a todo momento, assim como Jesus demonstrou. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo a todos e tchau!